O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a quem é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, do entendimento, da ciência, para que essa palavra possa ser acolhida por cada um de nós, colocada em nosso pensamento, em nossa inteligência, em nosso coração. E uma vez compreendida essa palavra, possamos fazer todo o esforço, hoje, durante o dia, de vivenciá-la e colocá-la em prática. Amém? Amém. É muito interessante esta parábola de Jesus hoje, né? Ele conta da mostarda, do fermento na massa, para falar da necessidade, né, de que as coisas podem começar pequenas, né, mas vividas e feitas com fé, com amor, ela vai ganhando espaço e vai crescendo e vai multiplicando. E Jesus conta essa história, essa parábola, né, do grão de mostarda. É interessante a gente perceber um detalhe, né, porque nós temos os 3 evangelistas chamados sinóticos, né, então que um repete o texto do outro em algumas situações. Para São Marcos, quando Jesus fala do grão de mostarda, ele compara, né, como uma hortaliça. Mostarda, o grãozinho de mostarda é pequenininho, muito pequeno, uma semente, uma das menores que tem no mundo. Semente na época muito pequenininha, um pozinho de café. Imagina um pozinho de café, né? Então São Marcos vai dizer que quando cresce, já colocado no chão, vira uma pequena hortaliça. Lucas não, Lucas já vai dizer que quando coloca no chão, se transforma numa grande árvore, olha só, né? Aí vem Mateus, e Mateus fica no meio do termo. Então, ela é uma semente pequena, que quando colocada no campo, ela vira uma hortaliça, mas que quando cresce, vira uma árvore. Então, Mateus, ele foi, ele jogou nesse... Mas o fato é que Jesus compara o reino com um grão de mostarda. É interessante a gente que lida com saúde, né? Quem é que acompanha o vídeo de saúde aqui, gente? Quem é que acompanha, né? Toda segunda-feira. O vídeo de saúde. E a gente fala também das propriedades quando a gente traz assim, os especialistas em chás, em sementes. E uma vez a gente falou da mostarda. Para que serve a mostarda, né? Dizem que serve muito bem para a digestão, a mostarda. Prevenção do câncer de estômago, de colo. Prevenção da tireoide, porque tem um selênio, e acima de tudo é um anti-inflamatório. Quem sofre de dores, né, e articulações, a mostarda é excelente, além de ajudar no fígado. Então essas são as propriedades da mostarda, né? Então só para a gente entender por que é importante também conhecer as plantas, a botânica. Mas o que está, né, por trás de tudo isso, hoje não é aula de botânica, o que está por trás de tudo isso é a gente entender uma coisa. Nós somos católicos. Quem é católico que levante a mão? Aí de alguém, né? Católicos. A Igreja Católica é a instituição cristã mais antiga do mundo. Isso é fato. A Igreja Católica é a instituição cristã mais antiga do mundo. Tem 2000 anos. Isso a gente pode comprovar na história. Mas no início não foi assim. E a gente vê nos dias de hoje, é importante a gente perceber com esse evangelho, né? São Paulo vai dizendo, ainda que os sofrimentos, o tempo presente, né, nos possam invadir nossa alma, machucar a gente, em nada se compara da glória que haverá de vir. Vai dizer a primeira leitura. São Paulo.
Mas assim, o início, quando nós temos hoje aqui, a gente vê, e a gente não pode ser alheio à situação, a gente vê, a gente ouve situações em que nos criticam como igreja. Às vezes, minha gente, nós damos motivo para isso. Quando é que a gente dá motivo para falar mal de nossa igreja? Quando nós, cristãos católicos, não damos um bom testemunho de nossa fé. Quando nós, e no escândalo muitas vezes que acontece, não é padre, freira, bispo, etc. Cristãos, católicos, todos nós. Quando nós não damos um bom testemunho da nossa fé, da nossa identidade cristã, estamos dando motivos de sobra para nos criticar, para questionar nossa fé. E a gente sabe que somos humanos. Temos a semente da santidade que devemos florescer em nosso coração. Por isso a necessidade aí, como um grão de mostarda, um fermento na massa, fazer multiplicar esta semente da santidade que pelo batismo nós recebemos de Deus. Temos que fazer gerar e frutificar em nossas vidas com obras e frutos de santidade. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes o inimigo toma conta e invade, inclusive entra em ambientes religiosos para contaminar. E aí surgem os escândalos. Mas existe uma profecia. E essa profecia nós vamos dizer juntos. As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Por mais que muitas vezes criticam a instituição, por mais que muitas vezes tentam, porque a gente sabe que a nossa igreja é aquela igreja que vai defender os valores, que vai defender a dignidade do ser humano, a vida na sua concepção, tem tantos valores. E a gente sabe que o inimigo está solto, ele quer destruir tudo isso. E aí que entra o sentido hoje do evangelho. O sentido hoje, lançar a semente. Por menor que seja, como um grão de mostarda, por menor que seja, mas fazendo com fé em Jesus, em nome de Jesus, e perseverar na fidelidade. Erros, defeitos, a gente tem. Quando a gente olha para o espelho, a gente briga com a gente mesmo. Então imagina os defeitos no dia a dia. Tem gente que se especializa só em apontar defeito. E aí a gente lembra daquelas palavras de Cristo. Por que você está tentando tirar o cisco do olho do teu irmão, quando na verdade no teu tem uma trave? Sim, precisamos corrigir, precisamos consertar, e muita coisa precisa ser consertada, mas consertar acima de tudo, corrigir sim, acima de tudo, com amor, com caridade, não nesse afã, não nesse desejo de destruir. Tem gente que acha, está tudo errado, tem que destruir mesmo. Isso, outro dia eu estava ouvindo uma reflexão fantástica do nosso querido Papa Francisco. Ele dizia assim que aqueles que se sentem prazer em destruir não são de Deus. Estão jogando no time do inimigo que veio para dividir, que veio para separar. Então, por mais dificuldades que nós possamos enfrentar no dia a dia, sejamos como esse grão de mostarda. Sejamos como esse fermento na massa. Faça a sua parte. Em casa, viva os valores, viva a verdade, seja transparente, seja honesto, passe isso para os teus filhos, para os teus netos, viva esta verdade, que aos poucos o teu redor vai se contaminando, contagiando, melhor dizendo, contagiando com as coisas do bem. O mal também tem proporção gigantesca, mas como disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão sobre essa igreja. É por isso que também está valendo aquilo que São Mateus vai dizendo, que São Lucas disse hoje, que o grão de mostarda é como uma grande árvore, que cresce, às vezes tem um tipo de mostarda que cresce até 9 metros, além de larga, é alta. Então talvez seja isso o nosso compromisso de hoje. Começar aos poucos, mas perseverar, para que os frutos apareçam lá na frente, como uma grande árvore frondosa, onde até os pássaros se aproximam para usufruir de sua sombra. Amém? Amém. Coloque a mãozinha no coração. Vamos rezar com essa palavra, pedindo a Deus, no dia de hoje. Senhor, nós estamos imersos numa realidade onde sabemos que os inimigos estão agindo, que o grande inimigo, o inimigo que muitas vezes nós trazemos dentro de nós, essa tendência para o pecado,
essa mentalidade que o mundo oferece, pecaminosa, uma mentalidade pecaminosa, e a própria investida do inimigo que age em nossa inteligência. Nós estamos inseridos nisso tudo, e muitas vezes também nos contaminamos, muitas vezes também nós nos deixamos manchar por essas tendências todas, pela concupiscência, pelo pecado, pela maldade, pelo erro, pela mentira. Dê-nos a graça, Senhor, hoje, de continuarmos nessa luta, na perseverança, mesmo que possamos nos considerar pequenos, como assim também é pequena uma semente de mostarda, um pedaço de fermento na massa. Mas dê-nos a graça de perseverar no bem, Senhor, de perseverar naquilo que lhe agrada, Senhor. Como disse o Evangelho, é o pequeno resto que vai fazer a grande diferença. Dê-nos a graça, Senhor, de multiplicar no dia de hoje o bem. Não vamos sair depois da missa falando mal do outro, inventando, criticando. Isso não é de Deus. Mas tenhamos a mentalidade daquilo que Jesus gosta, de multiplicar o bem, os valores, aquilo que te agrada, Senhor, aquilo que dignifica o ser humano, aquilo que nos faz crescer cada vez mais como cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.